Bel, professora de História, e a gente vai fazer agora uma revisão geral. Pegar um pouquinho de cada assunto que você viu ao longo do ano para ver se você ficou gravado, tá bom? Bom, a gente vai começar lá do iniciozinho da matéria desse ano, que é o quê? Sobre a mineração, né? Quando a gente vai vendo sobre, por exemplo, até depois da revolta que teve a Conjuração Mineira, dentro da Conjuração Mineira você tem um pouco localizado sobre aquela situação da região das minas, a região mineradora. E é sobre essa região que a gente vai ter aqui a primeira pergunta. Podemos afirmar que o período de mineração do Brasil, vamos lá, letra A. Atraído pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda a espécie, que inviabilizaram a mineração. Vamos ver já aos pouquinhos? Inviabilizaram, gente, o que isso significa? Que não foi viável, que não teve mineração. A gente sabe que teve, então essa A já pode descartar. B. A exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. Isso aqui a gente pode deixar com um pontinho de interrogação. Será que só Portugal teve benefício? C. A mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência do Brasil. Vamos botar aqui também. O ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração. Apenas a Inglaterra? Não, a gente já sabe que Portugal também foi muito beneficiado. E a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. E aí, o que vocês acham? Olha só, aqui tem várias que você poderia ficar em dúvida. Você vai ver só aqui, ó. Você poderia ficar em dúvida nessa daqui, da exploração só trouxe benefícios para Portugal. Muitos benefícios para Portugal. O problema daqui é quando está escrito o só trouxe. Na verdade, não só trouxe para lá. Por quê? Porque quando você fala Portugal participou, ganhou muito, mas você não pode desconsiderar todo o ganho que teve a região das minas, né? Que enriqueceu, cidades que cresceram. Então o benefício não foi só para Portugal. Aqui, qual o problema? É uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência. Então, gente, sobre o papel decisivo na independência do Brasil, vamos com calma nisso. Por quê? Até teve, né, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, que teve um papel decisivo. A gente estuda até hoje. Tiradentes ficou com um símbolo muito grande. Agora, a independência do Brasil tiveram outros atores que foram, assim, um papel mais decisivo do que os mineradores. E, por fim, a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. Através ali da região das minas, as regiões o que ficava muito concentrado para o litoral começou a entrar um pouquinho, né? Na região das minas foi entrando um pouquinho e fator de diferenciação da sociedade, porque muitas pessoas enriqueceram e você começou a ter então a elite, numa classe mais baixa, o que antes era todo mundo meio que parecido, nivelado, você começa a ter um contraste um pouquinho maior. Então a resposta é letra E. 2. A concretização da emancipação política do Brasil em 1822 foi seguida de divergências entre os diversos setores da sociedade em torno do projeto constitucional, culminando com o fechamento da Assembleia Constituinte. Assinale a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade brasileira. Letra A. A autonomia das antigas capitanias atendia aos interesses das oligarquias agrárias. B. O poder moderador confiou ao imperador a proeminência sobre os demais poderes. C. A abolição do padroado, por influência liberal, assegurou ampla liberdade religiosa. D. A abolição progressiva da escravidão, proposta de José Bonifácio, foi uma das principais razões da oposição ao imperador Dom Pedro I. E a introdução do sufrágio universal permitiu a participação política das camadas populares, provocando rebeliões em várias partes do país.
Vamos começar aqui da E. Quando a gente fala de sufrágio universal, a gente está falando de voto universal, dizendo que qualquer um pode votar. E na verdade não era isso que acontecia. A gente tinha o voto censitário, que é aquele voto por renda, né? Só podia votar quem tivesse determinada renda, tinha uma série de critérios. Então essa não pode ser. Aqui, ó, da abolição. A abolição foi no momento bem posterior. Você vê que a gente está falando de 1822, a abolição só foi em 1888. Olha quanto tempo depois. Então a gente não está falando aqui da abolição. A abolição do padroado. Gente, só para lembrar, padroado é aquele regime que Estado e Igreja estão interligados. Só que quando você fala de padroado, assegurou ampla liberdade religiosa. Na verdade, quando você tira o padroado, você acaba tirando também alguns privilégios da igreja. E o poder moderador conferiu ao imperador a proeminência sobre os demais poderes. É isso. O que a gente tem como teoria dos poderes? A gente tem o poder, a teoria dos 3 poderes que são, judiciário, legislativo, executivo. Eles devem ser independentes e um não está acima do outro. Agora, quando vai Dom Pedro I instituir o poder moderador, o que ele diz? Ele está moderando os demais poderes. Ele está acima, podendo influenciar nos outros. Então, de fato, não está tendo uma coisa que seja democrática no sentido de ter o mesmo peso. Não, o poder moderador está acima dos outros poderes. Então, a gente tem aqui como resposta a letra B. 3. Entre os fatores que fizeram da Inglaterra o berço propício à eclosão da Revolução Industrial, podemos citar os seguintes. Então, a gente aqui já está falando de história geral. Estamos falando de Revolução Industrial que começou na Inglaterra e que, assim, a Revolução Industrial, gente, ela vai ter desdobramentos que vão ser importantes para vários acontecimentos no mundo inteiro por muito tempo. Mudou a forma de se produzir. E quando você muda a forma de se produzir, mudam as relações de trabalho, muda a forma de exploração do homem pelo outro, muda a forma que se mora, porque começam as grandes cidades. Então o impacto da Revolução Industrial é importantíssimo para você entender o desenvolvimento da sociedade. A. As condições sociais e políticas da época eram favoráveis. B. Com a criação do Banco da Inglaterra, essa nação tornou-se o maior centro capitalista da época. C. O sistema corporativo não chegara a se enraizar desde a Idade Média. D. A supremacia naval inglesa assegurava o controle das rotas da distribuição de mercadorias. E letra E, todas as anteriores. Então vamos lá. Tinha supremacia naval inglesa? Tinha. Ela dominava, os atos de navegação fizeram isso lá na Revolução, na época das revoluções inglesas, quando tem um ato de navegação e qualquer produto para ser explorado pela Inglaterra deveria ser feito em navios ingleses, isso faz com que a frota naval da Inglaterra se desenvolva muito. Então, tá certa. O sistema corporativo não chegara a se enraizar desde a Idade Média? Tá certo também. Porque na Inglaterra teve um processo diferente dos outros países da época da Idade Média. Com a criação do Banco da Inglaterra, essa nação tornou-se o maior centro capitalista da época. Para você poder investir em produção, investir em produto, investir em fábrica, você precisa de dinheiro. E de onde vem dinheiro? Do banco. Então, quando você cria o banco, você cria o fundo, você cria, o capital para poder ser investido. Então, essa daqui está certa também. E as condições sociais e políticas eram favoráveis. Também está certa. Você tinha já um país politicamente estava estabilizado, você tinha a questão da matéria-prima, que era abundante, uma série de condições, tudo ali influenciando. Então a gente tem como resposta certa a letra E. Todas as anteriores estão corretas. 4. O período regencial no Brasil, que foi de 1830 a 1840, foi um dos mais agitados da história política do país. Foram questões centrais no debate político que marcaram esse período,
exceto período regencial. A gente já falou uma questãozinha do primeiro reinado. Acabou, né, Dom Pedro I sai, o que acontece? A gente tem o período regencial. Um período em que o Brasil não tem o imperador à sua frente, mas fica comandado por regentes, o que causou uma desestabilidade política no sentido de muitas rebeliões, revoltas, muitas coisas agitaram politicamente. Então, letra A questão do grau de autonomia das províncias, isso era uma questão? B, preocupação com a unidade territorial brasileira. C, os temas da centralização e descentralização do poder. E D, o acirramento das discussões sobre o processo abolicionista. Percebam que quando a gente está falando aqui exceto, significa que 3 estão certas e só uma está errada. Então, era a questão do grau de autonomia das províncias? Sim. Tinha uma discussão muito grande entre centralizar ou descentralizar. Ou seja, se ia ter um comando forte e único para todas as províncias, ou se cada província poderia ter autonomia de discutir e deliberar da forma que achasse melhor. Então, essa daqui tá certa. Então, o tema da centralização e descentralização, como eu expliquei, também tá certo. A preocupação com a unidade territorial brasileira. Isso era um problema muito forte, porque a gente tinha o Brasil, um país com dimensão continental, que estava com quase que um vazio no poder, porque você não tinha aquele imperador, aquela figura forte, e várias rebeliões ocorrendo. Rebeliões, inclusive, querendo se separar do restante do Brasil. Então, a gente tem, sim, uma preocupação com a unidade territorial brasileira. E aí, sobre isso daqui, ó, o acirramento das discussões sobre o processo abolicionista. Gente, o processo abolicionista não é o processo de você libertar os escravos, é um processo que vai ser forte durante o segundo reinado. É só a gente lembrar que foi em 1888 a assinatura da Lei Áurea. Então a gente tem aqui como resposta certa a letra D. E por fim, número 5. Quando da discussão no parlamento inglês das leis do açúcar e do selo, os colonos ingleses da América recusaram-se a aceitar as medidas impostas, baseando-se, aqui a gente já está falando sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Estados Unidos, que a princípio era o quê? Era um lugar de colônia inglesa, a Inglaterra que tinha ali as suas colônias, tinha um processo de diferenciação, né? A gente fala quase sempre em colônias de povoamento, porque a maior parte, né, não era uma exploração como a gente conhece da América Portuguesa e Espanhola. E aí por que eles se recusaram a aceitar as medidas impostas? A, pelo fato de não estarem representados na Assembleia que votou as taxas. Ou no princípio da isenção de taxas concedidos pela coroa aos colonos. No direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência das leis injustas. No direito natural do cidadão, a vida, a propriedade e a busca da felicidade. E nos prejuízos financeiros advindos do bloqueio aos produtos das Antilhas. Aqui a gente tem como resposta certa a letra A. Vou explicar por quê. Algumas aqui você pode até falar assim, não, mas isso eles também pensaram. Mas quando você pega a lei do açúcar e do selo especificamente, o maior problema era o quê? Os colonos não estavam, quando teve a votação dessas taxas, não tinha nenhum colono lá na votação. E eles se achavam, vê se você entende, moravam nos Estados Unidos, mas se sentiam como se fosse uma extensão da Inglaterra. Não se sentiam menos ou alguma coisa diferente, mas um cidadão também inglês. Então, se teve uma votação e a gente não participou dessa votação e nós somos cidadãos, por que a gente tem que pagar? E aí se recusaram a pagar, que foi um dos inícios do processo revolucionário de independência dos Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui.